Sempre achei que as lendas urbanas eram apenas histórias para assustar crianças, até o dia em que tudo mudou. Meu nome é Lucy, e sou uma jovem de 28 anos que vive na pacata cidade de Ravenwood, nos Estados Unidos. Eu nunca imaginei que algo tão terrível pudesse acontecer em um lugar tão tranquilo. Tudo começou em uma noite fria de outubro, quando o outono estava em pleno vigor. Eu estava voltando do trabalho, dirigindo pela estrada que corta a floresta ao lado da cidade. As folhas caíam em espirais douradas, e o céu estava tingido de um laranja profundo enquanto o sol se punha. Havia uma estranha sensação de calma no ar, quase como se a natureza estivesse se preparando para algo. Enquanto dirigia, avistei uma figura à beira da estrada. Parecia ser um homem muito alto, magro, vestindo um terno preto. Ele estava parado ali, imóvel, de costas para mim. Tentei ignorar, acreditando que meus olhos estavam me pregando peças na penumbra. No entanto, quando passei por ele, senti um calafrio subir pela minha espinha. O que vi no espelho retrovisor foi ainda mais perturbador. Ele havia virado a cabeça na minha direção, embora eu não conseguisse distinguir seu rosto. Cheguei em casa tentando esquecer o que tinha visto, mas a sensação de inquietação não desapareceu. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, ouvi um leve arranhar na janela. Levantei-me devagar e puxei a cortina. Lá fora, sob a luz fraca da lua, estava o mesmo homem magro, parado no meio do meu quintal, olhando diretamente para mim. Meu coração disparou. Corri para trancar todas as portas e janelas, sentindo um pânico crescente. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, mas quando eles chegaram, o homem havia desaparecido sem deixar rastro. Os policiais me olharam com ceticismo, como se eu estivesse imaginando coisas. Nos dias que se seguiram, comecei a ouvir relatos de crianças desaparecidas na cidade. Pais desesperados procuravam por seus filhos, e os boatos começaram a se espalhar. Todos falavam do homem magro, uma figura alta e sem rosto que atraía crianças para a floresta e nunca mais as devolvia. A cada noite, eu sentia a presença dele se aproximando. Sons de arranhões nas paredes, sombras que se moviam na periferia da minha visão, e aquele calafrio constante. Minha saúde mental começou a se deteriorar. Eu sabia que precisava descobrir a verdade. Uma noite, decidi enfrentar meu medo. Peguei uma lanterna e caminhei em direção à floresta. O vento frio parecia sussurrar segredos antigos, e cada passo ecoava na minha mente. A floresta estava envolta em uma escuridão densa, e eu podia sentir os olhos invisíveis me observando. De repente, ouvi um choro fraco. Segui o som até encontrar uma pequena clareira. No centro dela, havia um círculo de pedras antigas, e no meio do círculo, vi uma figura alta e magra, segurando uma criança. Seu rosto era uma mancha vazia, sem olhos, nariz ou boca. "Deixe-a ir", gritei, minha voz tremendo. O homem magro virou a cabeça lentamente para mim, e pela primeira vez, senti um terror indescritível. Ele começou a se mover em minha direção, cada passo parecia drenar minha força. Caí de joelhos, incapaz de desviar o olhar. Foi então que ouvi um som inesperado, um grito agudo e desesperado. A criança no círculo de pedras havia encontrado forças para se soltar das garras do homem magro e correu em minha direção. O homem magro hesitou por um momento, dando-me a chance de agarrar a criança e correr o mais rápido que pude. Corríamos pela floresta, o coração batendo tão alto que parecia ensurdecedor. Os galhos arranhavam meu rosto e minhas mãos, mas eu não parei. Sentia o homem magro nos seguindo, sua presença parecia se fechar sobre nós, trazendo uma escuridão ainda mais opressiva. Finalmente, chegamos à estrada. Luzes de carros passavam ao longe, e a sensação de segurança começou a crescer em mim. Um caminhão parou quando nos viu, e o motorista, um homem de meia idade, abriu a porta e nos ajudou a subir. Olhei para trás, mas não vi sinal do homem magro. O motorista nos levou diretamente para a delegacia de polícia, onde contei tudo o que aconteceu.
Os policiais, inicialmente céticos, começaram a levar minha história a sério quando a criança, uma menina chamada Emily, confirmou tudo. Emily havia sido uma das crianças desaparecidas, e sua família estava desesperada para encontrá-la. As buscas na floresta foram intensificadas, mas não encontraram nenhum sinal do homem magro. As crianças desaparecidas começaram a ser encontradas, confusas e traumatizadas, mas vivas. Depois daquele incidente, a cidade de Ravenwood nunca mais foi a mesma. Muitos acreditam que o homem magro foi apenas uma lenda, uma manifestação dos medos coletivos em tempos de incerteza. Outros, incluindo eu, sabem que ele é real e que as sombras da floresta ainda escondem segredos sombrios. Tentei seguir em frente com minha vida, mas as noites ainda são difíceis. Às vezes, quando a lua está cheia e as sombras dançam nas paredes, sinto aquele mesmo calafrio e ouço um leve arranhar na janela. Embora o homem magro não tenha aparecido novamente, sua presença ainda paira sobre mim, um lembrete constante de que algumas lendas urbanas são mais reais do que gostaríamos de acreditar. E assim, vivo com essa história, esperando que um dia as sombras se dissipem e que Ravenwood possa encontrar a paz que um dia conhecemos. Mas até lá, mantenho as portas trancadas e evito a floresta ao cair da noite, ciente de que o homem magro pode estar à espreita, esperando por sua próxima vítima. Meses se passaram desde o incidente com o homem magro, mas a sensação de ser observada nunca me abandonou. A cidade de Ravenwood tentou retornar à normalidade, mas o medo ainda estava presente nos olhares das pessoas. As crianças que foram encontradas voltaram às suas rotinas, mas o trauma persistia, e os pais se tornaram superprotetores. Eu também tentei seguir em frente, mas as noites eram solitárias e cheias de pesadelos. Uma noite, enquanto eu estava no supermercado, uma mulher se aproximou de mim. Seu nome era Sarah, e ela era a mãe de Emily. Ela me agradeceu por salvar sua filha e me perguntou se eu poderia falar com Emily, que ainda tinha pesadelos e se recusava a sair de casa sozinha. Aceitei o convite de Sarah e fui visitar Emily. Ao entrar na casa, senti uma atmosfera pesada, como se o medo estivesse impregnado nas paredes. Emily estava no seu quarto, cercada por brinquedos que ela não parecia mais interessada. Sentei-me ao lado dela e começamos a conversar. Aos poucos, Emily começou a confiar em mim, compartilhando detalhes sobre o tempo que passou nas garras do homem magro. Ela falou sobre um lugar escuro, onde o tempo parecia não passar. Disse que havia outras crianças lá, todas presas e assustadas. Mas o mais perturbador foi quando ela mencionou que o homem magro tinha um propósito, e ele estava procurando algo ou alguém. As palavras de Emily me deixaram inquieta. Decidi investigar mais a fundo, procurando por pistas na história da cidade e nas lendas locais. Descobri que Ravenwood tinha um passado sombrio, com desaparecimentos inexplicáveis que datavam de décadas. Parecia que o homem magro havia estado ativo por muito mais tempo do que imaginávamos. Encontrei antigos jornais e relatos de moradores mais velhos que mencionavam uma figura alta e sombria, sempre associada a tragédias e mistérios. Havia uma menção frequente a um ritual de proteção que a cidade praticava no passado, mas que havia sido esquecido ao longo dos anos. Decidida a descobrir mais, procurei por Anna, uma idosa que era conhecida como a guardiã das tradições antigas de Ravenwood. Ela vivia em uma casa isolada na floresta, cercada por amuletos e símbolos de proteção. Anna me recebeu com uma expressão grave, como se soubesse o motivo da minha visita. Ela me contou sobre o ritual que a cidade costumava realizar para manter o homem magro afastado. Era uma cerimônia que envolvia a criação de um círculo de proteção e o uso de antigas rezas e amuletos. O ritual tinha sido abandonado quando as gerações mais novas começaram a duvidar das velhas superstições. Com a ajuda de Anna, comecei a organizar o ritual de proteção. Informei Sarah e outros pais sobre o que estava acontecendo e convidei todos para participar. Inicialmente, houve ceticismo, mas o medo pelos filhos superou a dúvida. Em uma noite de lua cheia, reunimos-nos na clareira onde tudo havia começado.
Criamos um círculo de pedras e acendemos velas, seguindo as instruções de Ana. As crianças, incluindo Emily, estavam no centro do círculo, enquanto nós, adultos, formávamos uma barreira ao redor delas. Começamos a recitar as antigas rezas, e a noite ficou estranhamente silenciosa, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Enquanto recitávamos as palavras de proteção, senti uma presença fria e opressiva. O homem magro apareceu na borda da clareira, observando-nos com sua figura sinistra. Ele tentou se aproximar, mas o círculo de proteção parecia mantê-lo afastado. Suas tentativas de entrar no círculo foram em vão, e ele parecia enfurecido. De repente, Emily começou a recitar algo que não havíamos ensinado a ela. Era uma antiga canção de ninar, uma melodia suave que parecia acalmar a própria noite. O homem magro parou, como se reconhecesse a canção. Ele recuou lentamente para a floresta, desaparecendo na escuridão. Após o ritual, a sensação de alívio foi palpável. A presença opressiva havia desaparecido, e pela primeira vez em meses, senti que Ravenwood estava seguro. As crianças começaram a brincar novamente, e os sorrisos retornaram aos rostos dos pais. Sarah me agradeceu profundamente, e Emily parecia mais tranquila. Embora o homem magro tivesse recuado, sabíamos que essa paz poderia ser temporária. A floresta ainda guardava seus segredos, e o ritual de proteção teria que ser mantido regularmente para garantir a segurança da cidade. A vida em Ravenwood voltou ao normal, mas a memória do homem magro nunca desapareceu completamente. A cada lua cheia, realizamos o ritual de proteção, reunindo a comunidade para manter o mal afastado. Eu me tornei uma guardiã das tradições, aprendendo com Ana e passando o conhecimento para as futuras gerações. E assim, Ravenwood encontrou uma nova paz, sabendo que, enquanto permanecermos vigilantes e unidos, poderemos enfrentar qualquer sombra que tente nos ameaçar. Mas no fundo do meu coração, sempre vigio a floresta, ciente de que o homem magro ainda pode estar à espreita, esperando pelo momento certo para retornar. Os meses que seguiram foram tranquilos em Ravenwood, mas o medo do homem magro nunca desapareceu completamente. Eu continuei a liderar os rituais de proteção, assegurando que todos na cidade permanecessem alertas e preparados. Ana se tornou minha mentora, compartilhando conhecimentos ancestrais e segredos que haviam sido esquecidos ao longo dos anos. No entanto, em uma manhã cinzenta de janeiro, sinais inquietantes começaram a aparecer novamente. Crianças na cidade começaram a ter pesadelos recorrentes, todas descrevendo a mesma figura alta e magra. Desenhos perturbadores apareceram em suas salas de aula, todos mostrando o homem magro em cenas sombrias e ameaçadoras. Enquanto os pesadelos das crianças aumentavam, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer na cidade. Objetos desapareciam misteriosamente, sombras estranhas se moviam pelas casas à noite, e sons inexplicáveis ecoavam na floresta. A cidade estava novamente tomada pelo medo. Uma noite, enquanto revisava antigos manuscritos com Ana, encontramos uma passagem que falava sobre um ciclo de renascimento. Descobrimos que o homem magro não era apenas uma entidade solitária, mas parte de um ciclo sombrio que envolvia sacrifícios e renovações. Cada vez que ele era banido, ele renascia com mais força, buscando um novo propósito. Diante dessa revelação, sabíamos que nossos rituais de proteção não seriam suficientes. Precisávamos encontrar uma maneira de quebrar o ciclo de renascimento do homem magro. Ana e eu começamos a explorar rituais mais antigos e complexos, que envolviam não apenas a proteção, mas a erradicação da entidade. Convocamos uma reunião com os líderes da cidade e os pais das crianças afetadas. Explicamos nossa descoberta e a necessidade de realizar um ritual mais poderoso e perigoso. A cidade estava dividida entre o medo e a esperança, mas todos concordaram que precisávamos agir. Os preparativos para o novo ritual começaram. Reunimos ingredientes raros, construímos talismãs de proteção e estudamos as antigas rezas com mais cuidado. Cada noite, revisávamos os passos do ritual,
cientes de que qualquer erro poderia ser fatal. As crianças, lideradas por Emily, formaram um círculo de coragem, treinando para manter suas mentes fortes contra a influência do homem magro. Eu sentia uma responsabilidade imensa, mas também uma determinação crescente. Sabíamos que essa era a nossa melhor chance de acabar com a ameaça de uma vez por todas. Na noite do ritual, a cidade se reuniu na clareira. O céu estava coberto por nuvens escuras, e um silêncio inquietante pairava no ar. Formamos um grande círculo, com as crianças no centro, rodeadas por amuletos e talismãs. Começamos a recitar as antigas rezas, nossas vozes se unindo em uma melodia de proteção e força. O vento começou a soprar com mais força, e a figura do homem magro apareceu na borda da clareira, observando-nos com sua presença sinistra. Desta vez, porém, estávamos preparados. O círculo de proteção brilhou com uma luz intensa, e o homem magro hesitou. Emily e as outras crianças começaram a cantar a antiga canção de ninar, suas vozes claras e puras cortando a escuridão. A figura do homem magro começou a tremer, como se estivesse sendo puxada por forças invisíveis. Enquanto o ritual atingia seu clímax, senti uma energia poderosa atravessar o círculo. O homem magro deu um grito estridente, sua forma se desintegrando em uma névoa negra que foi absorvida pela terra. A clareira foi preenchida por um silêncio profundo, e uma sensação de alívio tomou conta de todos. Mas a vitória veio com um custo. Ana, que havia liderado o ritual ao meu lado, caiu de joelhos, exausta e pálida. Ela havia usado toda a sua energia para garantir o sucesso do ritual. Corri até ela, segurando sua mão, enquanto ela me olhava com um sorriso fraco. "Você fez bem, Lucy", sussurrou ela. "A cidade está segura, e mais lembre-se, o mal nunca desaparece completamente. Mantenha-se vigilante." Ana faleceu naquela noite, deixando um vazio imenso em meu coração e na comunidade de Ravenwood. Em seu funeral, prometi continuar seu legado, protegendo a cidade e mantendo viva a tradição dos rituais de proteção. Ravenwood voltou a uma paz relativa, mas a memória do homem magro e dos sacrifícios feitos nunca desaparecerá. Continuamos a realizar os rituais, cientes de que a vigilância é a chave para nossa segurança. Eu me tornei a nova guardiã das tradições, ensinando às novas gerações a importância de respeitar o passado e estar sempre preparados para o que o futuro pode trazer. E, enquanto Ravenwood continua a viver suas vidas, eu vigio a floresta, sabendo que o mal pode retornar a qualquer momento, mas confiando que, juntos, podemos enfrentá-lo.